E eu vou Tá te bom, colocar como host, tá? tá bom. Ótimo. Aí, pessoal, só ia pedir para vocês deixarem o áudio desligado, né? E aí, no momento que a gente pedir para perguntar e tudo mais, podem abrir o áudio, tá bom? A gente vai gravar a apresentação, então, para ficar um som bem bacana, para quem não está aqui também poder acompanhar. E aí, perguntas que vocês tiverem, podem ir colocando no chat, que aí tanto eu, Caio, a Roberto, Sheila, que está todo mundo para ajudá-los aí a tirar essas dúvidas sobre o mundo Oracle em finanças, tá bom? Sejam bem-vindos, muito obrigado. Eu vou deixar aí a palavra com a Sheila, né, nossa diretora de soluções e engenharia aqui da Oracle, e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado a todos, obrigado, Sheila, Dagoberto, Caio, e boa apresentação. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Já boa noite, né, na transição. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, hoje eu sou diretora de conhecimento aqui do time da Oracle, de engenheiro de soluções. E o que faz um engenheiro de soluções, né? Na verdade, tudo que vocês aprendem aqui, que vocês vão aprender nesses treinamentos, vocês podem trabalhar como consultores Oracle, como funcionários Oracle, desde uma implementação, de uma configuração e até participar da venda desses produtos para os clientes. Então, todo conhecimento aqui abre portas para vocês atuarem em diversas áreas de acordo com a característica de cada um. Então, eu comecei bem novinha, na hora com essas soluções, né, de idade mesmo, e já tem 20 anos que eu trabalho com isso. Então, dá para construir carreira, para ser feliz na vida pessoal e profissional, aprendendo essas soluções. Então, contem com a gente. É um passo super importante que vocês estão dando na vida e na carreira de vocês. E aqui vocês estão em excelentes mãos com o Caio, Renatinho e o Dagoberto, tá? Então, que seja o início aí de um trabalho feito a quatro mãos com vocês e com a gente, uma troca muito importante, tá bom? Então, bom treinamento e boa nova etapa da carreira de vocês. Vamos lá, Caio, pode seguir. Muito legal, valeu, Sheila. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês novamente, gente. Sempre muito feliz de estar tendo novas interações, falando de solução. Eu, assim como a grande maioria dos que estão aqui da Oracle, também comecei minha carreira na consultoria. Então, assim, eu posso dizer com propriedade que vocês estão dando assim um baita pé direito nesse início de carreira. E a gente fala muito assim sobre a diferença do consultor, configurador. Assim, conhecimento de negócio é muito importante. É uma baita oxigenada que vocês vão trazer para o nosso ecossistema vindo com esse conhecimento. Então, aproveitem muito esse treinamento que vocês estão fazendo, porque vai ser o diferencial que vocês vão trazer. E, como eu disse, é o começo de uma linda jornada que vocês estão tendo oportunidade. Então, aproveitem mesmo, se engajem aí nos treinamentos e contem conosco. A gente está juntos, vocês estão vendo, né? As figurinhas aqui repetidas, caras novas aparecendo o tempo inteiro. A hora que está super comprometida. E tenho muito orgulho assim de todo esse processo que eu estou vendo, tanto da Oracle quanto da Anne. Muito feliz mesmo. E hoje, vamos lá, ó. Hoje a gente vai começar aqui com o Dagoberto, né? Ele vai trazer para a gente um pouco do momento de mercado, um pouco do contexto, né? De como que a Oracle está inovando e ajudando esse mercado a passar por tantos desafios, tantas disrupções aí que vem acontecendo, como que a Oracle está fazendo a diferença. Então, a sessão de hoje vai ser muito legal. Na semana do dia 3, a gente vai começar a descer o nível um pouquinho mais para a solução. Então, de tudo que vocês estão vendo de processo, afinal, vamos ver então aqui lá na solução como que isso de fato ajuda ali, como que isso se concretiza dentro da nossa solução, quais são os diferenciais, então tangibilizar um pouco mais, né, do que a gente vem vendo nos treinamentos ali de processo, né. No dia 16 a gente vai falar também com um consultor de RP, então vamos trazer um consultor aqui, fazer um bate-papo para contar um pouco realmente mais em detalhe essa experiência dele, o dia a dia dele, e no dia 7, no nosso último encontro ali, vamos fazer uma roda e aí entender o porquê que é importante, então, para as organizações nessa modernização dos processos que a gente está conversando. E aí vai estar um monte de gente da hora participando e vai ser importante o engajamento de vocês participarem, perguntarem, porque a ideia é ser realmente um bate-papo, algo bem, bem leve, né? Nada muito expositivo, né? Então, gente, vamos aproveitar. Eu adoro essas sessões. Com o pessoal aí trazendo sempre conteúdo novo. O Dagoberto é um cara parceirão aí e vai ser uma sessão muito, muito rica, com certeza.
Olá, pessoal, todos muito bem-vindos. Meu nome é Dagoberto, eu trabalho na parte da Oracle no que diz respeito à estratégia corporativa assim como a Sheila mencionou, que a gente também tem funções aqui que também correlacionadas com vendas. Eu sou responsável interno de traduzir um pouco da estratégia corporativa de como que a gente faz a abordagem junto ao mercado. Então, como o Caio mencionou, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma provocação muito mais orientada com relação a tendências, como que a gente vê esse mercado, para que depois a gente possa falar a respeito das soluções como um todo. Então, eu vou começar aqui trazendo para vocês um pouco do que a gente preparou para o dia de hoje. Dentro desse contexto aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente já comece por aqui, assim como o Renato também já falou. Por favor, fique à vontade aí, mandar suas perguntas aí pelo chat e pelo Q&A. O nosso time vai estar monitorando aqui e a gente vai procurar responder vocês à medida que as perguntas forem chegando. Mais uma vez, muito obrigado, professor Enio, muito obrigado, professor Gomes. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma oportunidade muito rica para todos vocês e espero que aproveitem o conteúdo que a gente vai trazer e façam as interações que a gente também está provocando um pouco com vocês. Bom, para começar um pouco aqui, então, o que a gente está falando, pessoal, que a gente está trazendo como motivação para o dia de hoje, é um tema de redefinindo o planejamento empresarial. De que maneira que a gente entende que nós somos capazes de trazer esses elementos de redefinição do planejamento empresarial, trazendo um pouco da provocação de mercado, como que isso está, por que está e quais são os cenários que a gente entende que a gente pode gerar como... E ela entrega uma proposta de valor. Tem alguma mensagem aí de fundo, aí, alguém que está com o microfone aberto, se alguém puder ajudar aí, porque senão eu acho que a gente não consegue otimizar e trazer a mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês. Tudo bem? Só um instantinho, por favor. Estou com um probleminha aqui no compartilhamento, aqui, já vou voltar com vocês aqui. Me dá só um minuto, por gentileza. Seguindo, então, aqui a nossa apresentação. O que a gente está procurando fazer no dia de hoje aqui junto com vocês? A gente está trazendo aqui alguns elementos que, primeiro, uma reflexão que redefinir se faz parte das transformações e das mudanças que o mundo nos exige. Então, de que maneira que a gente faz isso, por que a gente faz, como a gente faz e de que maneira que a gente está trazendo. Então, em cima disso, nós trouxemos aqui 4 indicadores fundamentais para a gente abrir um pouco essa conversa de hoje. Primeiro que 59% dos executivos de finanças acreditam que as finanças precisam se transformar. De que maneira? Aproveitando a tecnologia de um modo diferente do que vinha sendo proposto até o ambiente de hoje. Segundo indicador que nós temos é que 60% das empresas vão adotar alguma coisa em relação à inteligência artificial, machine learning, todos os processos de automatização. Mas existe uma parte fundamental. No final de tudo, o que comanda a tomada de decisão, o que faz com que efetivamente uma organização possa trazer os seus insights como um todo, mesmo utilizando todo o processo de automatização que nós já estamos acostumados, é todo o aspecto de julgamento humano, ou seja, o ser humano ainda continua sendo o elemento central que está encarregado de levar todo esse cenário como um todo. Terceiro indicador para a gente abrir um pouco essa discussão, 48% das empresas estão trabalhando e estão construindo fundamentalmente modelos preditivos, que sejam capazes de suportar a análise de cenários para a previsão futura. Então, a gente não fala mais em um ambiente aqui simplesmente reativo, no qual a gente tinha alguns elementos que a gente podia trazer, e em cima desses elementos a gente simplesmente trazia alguns dos indicadores que a gente estava colocando. Ou seja, a gente precisa trabalhar com inteligência para predizer, não para prescrever, mas predizer algumas variáveis de cenários futuros. E um quarto tema que a gente gostaria também de apresentar diz respeito a como que efetivamente nós estamos trabalhando os aspectos de ESG. Para quem talvez não esteja habituado com essa sopinha de letras que a gente está falando, quando a gente fala de ESG, nós estamos falando aqui fundamentalmente dos aspectos que dizem respeito a de que maneira que a gente trata o meio ambiente, de que maneira que a gente trata o social e de que maneira que a gente trata
os aspectos em relação à governança corporativa, que é um tema muito sensível dentro do mercado financeiro que a gente está olhando. Para isso tudo, nós entendemos que 4 são as prioridades fundamentais que vão promover e vão ajudar na redefinição desses modelos de empresas que a gente está falando. Para começar, e não sendo aqui o último, mas sim o mais importante e mais centrado como um todo, é de que maneira que as empresas estão envolvendo e inspirando seus colaboradores. Ou seja, a pessoa no centro da condução dos negócios, a pessoa como elemento central na tomada de decisões e no processo de formação. Segundo elemento é de que maneira que a sua organização ela está gerindo o ambiente de forma responsável e sustentável. Terceiro aspecto que tem um impacto direto nas organizações do dia de hoje é de que maneira que a cadeia de suprimentos, logísticas, abastecimento e transporte está sendo impactada por esse modelo de negócio todo que a gente está aportando. Desculpem. E o quarto elemento que a gente está trazendo dentro desse cenário é de que maneira que a gente está sendo capaz de suportar, atender e superar as expectativas dos nossos clientes. Clientes estes que são classificados tanto em clientes externos quanto clientes externos à nossa organização. Para cada um desses elementos, e começando aqui com o elemento de que maneira que nós estamos inspirando os nossos colaboradores, nós temos um conjunto de provocações que a gente traz para poder falar a respeito do cenário como um todo. Quais são essas provocações? Primeiro, nós temos um caminho claro e simples para o aprendizado dos funcionários, oportunidades e progressão de carreira. Então, um pouco do que a gente está vendo hoje aqui, essa possibilidade de vocês se inscreverem nos processos de formação, de que maneira que vocês estão conduzindo, é parte desse processo de aprendizado, construção e progressão de carreira. Depois, de que maneira que nós estamos preparados para suportar as nossas iniciativas de âmbito de meio ambiente, social e de governança, e se nós estamos apresentando estes relatórios, estas demonstrações, de maneira a reforçar o nosso posicionamento enquanto valores, propósitos e visão responsável enquanto organização. Nós estamos sendo competitivos a oferecer para os nossos funcionários as tecnologias mais recentes para tomar suas funções mais produtivas, mais motivadoras e menos operacionais. O Caio mencionou um aspecto fundamental que depois a gente vai falar de solução, mas para falar de solução, a gente precisa entender de processos, a gente precisa entender de modelos de negócio. E este é um grande ativo, este é um grande atrativo para vocês enquanto profissionais nesse mercado. Nós estamos priorizando o bem-estar das pessoas, estamos oferecendo essas ferramentas num ambiente capaz de equilibrar aquilo que até então existia como uma separação em ambiente profissional e vida pessoal. A provocação aqui não existe mais como dissociar uma pessoa do seu ente físico da pessoa enquanto profissional. O que nós estamos trazendo é de que maneira que isso efetivamente trabalha no dia a dia e no bem-estar deste equilíbrio que nós estamos propondo. E, por último, aqui ainda como pilar dos colaboradores, a gente conhece as carências, a gente conhece as deficiências que a gente tem em relação à formação de mão de obra, quais são os custos envolvidos, nós estamos qualificando adequadamente a força de trabalho futura que nós precisamos. Indo agora para o segundo tópico, que é de que maneira que a gente gerencia a organização de forma responsável e sustentável, nós começamos aqui já falando que a gente estava trazendo o elemento de que maneira que a gente reporta. Existe um elemento fundamental, que nós temos uma única fonte de dados, a gente está trazendo isso de maneira equilibrada, consolidada, confiável. Nós estamos maximizando a eficiência energética dos nossos meios de transporte, das nossas organizações, dos modelos logísticos nos quais a gente está inserido. Nós estamos cumprindo com as regulamentações ambientais e governamentais em todas as regiões de atuação e em todas as esferas que a gente trabalha. Nós temos que lembrar aqui que nós temos esferas municipais, estaduais e federais e que existem regulamentações específicas em cada uma dessas esferas. A gente está sendo capaz de suportar tudo isso que a gente está trazendo? Em relação ao nosso ecossistema, a maneira pela qual a gente trabalha com os nossos fornecedores,
esse ecossistema foi criado com uma visão ética, sustentável, respeitável, num formato de relação de ganha-ganha, onde esse ecossistema se beneficia como uma entrega de valor para a sociedade, não simplesmente alguém que explora o ambiente no qual está inserido. Nós temos metas realistas, sustentáveis e que, de fato, nós entendemos e compreendemos na sua plenitude de que maneira que elas vão afetar os nossos negócios, de que maneira que elas vão afetar os nossos clientes, de que maneira que elas vão afetar os nossos colaboradores dentro da organização. Nós temos informações que são capazes de predizer em tempo real qual é a nossa posição, qual é a nossa situação financeira, se nós vamos ter uma situação mais saudável, menos problemática, menos desafiadora no curto, médio e longo prazo, de maneira a entregar os benefícios que a gente está esperando. Quando a gente traz o tema de gestão de cadeia, suprimentos, abastecimento, modelos logísticos, transportes envolvidos dentro do cenário como um todo, nós temos caminhos alternativos que nos permitem gerenciar de maneira econômica se nós tivermos uma interrupção nessa cadeia. E aqui a gente está falando gerir tráfego, desviar tráfego, nós estamos falando tanto em questões físicas quanto em questões digitais dentro desses cenários como um todo. Nós temos que lembrar, e só recordando um pouco toda a nossa relação de impacto direto pela pandemia sofrida, várias empresas tiveram suas operações diretamente impactadas, ou porque não podiam realizar o transporte, ou porque havia carência de transporte, ou porque não possuíam ainda níveis de maturidade digital suficientes para suportar o seu modelo de negócio, ou porque não estavam preparados digitalmente para suportar o nível de demanda e a pressão que o mercado estava trazendo. Então, um pouco do que a gente provoca em relação a isso nós fomos capazes não de eliminar riscos, mas de mitigar, de criar rotas alternativas, de pensar em relações futuras que nos permitam trazer os benefícios para dentro do contexto como um todo. A nossa estratégia ela foi capaz de pensar modelos mais simplificados, menos complexos e que pudessem trazer benefícios de maneira mais ágil, de maneira mais estratégica, de maneira mais robusta para suportar o nosso modelo de negócio. As nossas manutenções dentro do nosso ambiente. Aí, às vezes, a gente pode olhar para a manutenção e a gente fala assim, olha, mas eu não trabalho numa indústria, eu trabalho num comércio, eu trabalho numa indústria de serviço, eu trabalho numa relação digital. Quando a gente fala de manutenção, nós estamos falando do contexto e do conceito que é tomar alguma ação efetiva para corrigir algo que não está operando bem. Isso pode acontecer em qualquer um dos níveis que a gente tem. Pode acontecer no modelo digital, pode acontecer no equipamento que a gente dispõe para poder prestar os nossos serviços, pode acontecer numa indústria que precisa produzir os seus modelos de negócio, ou pode simplesmente acontecer no modelo de transporte, porque simplesmente, vamos pegar um exemplo muito próximo da gente, um trem parou, o metrô parou, os ônibus pararam. Como é que a gente impacta isso? Como é que a gente avalia esse modelo de negócio? Então, muitas vezes a gente para pensar simplesmente em produzir e a gente esquece de avaliar, a gente esquece de envolver a nossa visão de contexto naquilo que, de fato, a gente exerce no dia a dia, porque essas rotinas, essas operações, elas fazem tão parte do nosso dia a dia que muitas vezes elas passam quase que despercebidas ao longo da nossa jornada. Nós identificamos, selecionamos e retemos, e a gente volta aqui novamente ao aspecto da pessoa no centro. Quando a gente fala de talentos, nós estamos falando de pessoas que tenham conhecimento, de pessoas que possam trabalhar com inteligência, de pessoas que possam tomar as melhores decisões, de pessoas que possam influenciar positiva e necessariamente o cenário no qual elas estão inseridos. Falar de expectativa de cliente é sempre um desafio muito grande, porque falar de expectativa significa entender qual é a jornada, entender qual é o grau de maturidade que a gente está trazendo, entender de que maneira que a gente pode suportar esse cenário do nosso cliente. E a gente começa a olhar de que maneira que a inovação ela pode trazer respostas
para as necessidades dos nossos clientes. Respostas essas que podem ser no aprimoramento de um relacionamento telefônico, pode ser no provimento de canais de comunicação alternativos, podem ser num endereçamento personalizado para o nosso cliente, ou pode ser simplesmente oferecendo para ele níveis de comunicação e níveis de interação que permitam com que ele não tenha que aguardar por tanto tempo para ter respostas para as suas necessidades no seu dia a dia. Nós estamos cobrando corretamente as transações dos nossos clientes ou a gente simplesmente não tem um controle efetivo sobre o que nós estamos propondo, como nós estamos propondo e em que tempo nós estamos propondo estas alternativas? Nós fornecemos um ponto de contato para os nossos clientes, em vez de respostas simplesmente para eles serem transferidos de um departamento para o outro. E aqui uma preocupação que a gente traz de maneira muito forte, muito precisa muitas vezes a gente entende que nós não deveríamos ser tratados de maneira diferente nos canais distintos que nós utilizamos. Essa é uma grande provocação que se faz e é um pouco do que nós estamos trazendo como provocação também junto ao mercado, que é a integração dos nossos canais de atendimento para que nós sejamos capazes de atender as necessidades dos nossos clientes em tempo hábil, com qualidade, com segurança e com eficácia, para que os problemas sejam de fato solucionados e os seus reflexos sejam minimizados, trazendo com isso não somente clientes que se sintam abraçados, seguros, mas clientes que se tornem respeitados nas suas necessidades. E uma vez que ele se torne respeitado, ele se torne um cliente endereçável, um cliente fiel à sua marca, porque ele entende que comprando daquela empresa, comprando daquele serviço, ele sabe que vai receber exatamente a qualidade e eficiência que ele espera receber. O nosso sistema ele é eficiente, é capaz de recuperar os pedidos de uma forma escalável e segura. Nós podemos identificar e corrigir rapidamente erros de projeto, prestação de serviços e fabricação de produtos. Eu não vou me recordar o nome da pessoa que fez uma pergunta logo no início, disse que trabalha na área de gestão de projetos. Isso tudo tem a ver dentro do cenário que a gente está falando. Um projeto, ele não necessariamente é um projeto somente de uma fabricação. Pode ser um projeto de uma entrega de serviço, pode ser um projeto de uma construção, de uma modelagem, pode ser, inclusive, um projeto para fazer a arquitetura de algo que ainda nem existe ou vai ser entregue para o nosso cliente. De que maneira que a gente está gerindo estes elementos dentro da etapa do nosso dia a dia? Para isso, nós estamos entendendo que, efetivamente, uma empresa precisa trabalhar 5 maneiras efetivas para que ela consiga ter um planejamento de negócios de maneira conectada, efetiva e sendo entregue dentro do modelo que a gente está colocando. A gente começa aqui falando efetivamente de quê? A gente traz o primeiro elemento, que é modelagem de cenários. Quantas vezes a gente já falou sobre construir possíveis alternativas de solução e de que maneira que essas alternativas de solução podem entregar o valor que a gente está buscando? De que maneira que estes cenários podem entregar o valor que a gente está trazendo e por que a gente está trazendo essa modelagem como um todo? O que a gente propõe, o que a gente coloca é construir cenários para que a gente possa ter condicionantes de avaliação de cenários positivos, cenários moderados, cenários não positivos e cenários mais radicais que possam ser diretamente impactados, seja pelo nosso planejamento de vendas, seja pelo nosso planejamento de marketing. Planejamento de vendas e marketing que tem que necessariamente respeitar e integrar o nosso planejamento de pessoal, nosso planejamento de equipes, buscando identificar as necessidades que nós temos de suprimento de mão de obra, enquanto os nossos ativos humanos dentro da organização capazes de gerir e de produzir o valor que a gente está buscando. Para isso, nós temos uma base financeira de projetos que tem que dizer se efetivamente essa modelagem de cenários é capaz de projetar, é capaz de suportar e é capaz de entregar os modelos que nós estamos dispostos
a nos comprometer com a sociedade, com o ecossistema. Isso tudo trabalhando um modelo no qual planejamento e execução estejam integrados numa única modelagem, entregando um diferencial competitivo, apresentando benefícios para o nosso cliente e, fundamentalmente, quais são os nossos diferenciais competitivos, sejam eles dentro de contextos específicos de indústrias nos quais nós estamos inseridos, sejam eles de que maneira que nós vamos projetar o nosso modelo de negócio para que ele seja reconhecido como um critério de valor futuro. Estes 5 critérios que nós trazemos aqui, essas 5 maneiras, nós entendemos que podem suportar e podem integrar de maneira mais sofisticada, de maneira mais equalizada, de maneira mais personalizada, um valor efetivo para o nosso cliente no final da nossa cadeia. Com isso, nós entendemos que 5 elementos, 5 características, elas são fundamentais para que a gente possa ter um planejamento conectado, integrado, efetivo e com diferencial competitivo. Nós começamos, então, que ela precisa ter a flexibilidade necessária. Flexibilidade que possa possibilitar que ela cresça de maneira robusta, de maneira segura e de maneira equilibrada. Sem deixar de entregar recursos efetivos com a modularização necessária. Quando vocês forem observar na próxima agenda que nós vamos ter daqui 2 semanas com o Caio e com o nosso time, vocês vão ver que, embora a gente fale de RP, embora a gente fale de um driver de performance, nós temos algumas compatibilidades, algumas funcionalidades que não necessariamente precisam ser implementadas em um único momento. Então, o conceito de modularidade está sempre presente da maneira com que a gente está colocando. Conectado operacionalmente, a gente já falou sobre o benefício de ter uma solução integrada, mas ela precisa estar conectada, ela precisa ser capaz de refletir todas as implementações que a gente fizer ao longo de toda a cadeia, ao longo de toda a nossa jornada. Ela precisa ser altamente inteligente porque ela tem que reduzir o teu esforço operacional para te permitir que você tenha mais tempo e mais capacidade de análise e que, com isso, você possa tomar decisões mais estratégicas, baseado em dados mais fiéis, mais seguros e de fontes mais confiáveis. Ela precisa ser empacotada e configurável para que vocês possam criar modelagens que possam ser replicáveis e não precisam ser personalizáveis de acordo com a necessidade efetiva de cada cliente interno ou de cada cliente externo dentro do cenário. Para isso, você trabalha o conceito de personalização. Por isso, você trabalha o efeito de diferencial competitivo com valor integrado, com benefício tangível dentro da sua cadeia. Com isso, 5 são os benefícios que a gente entende que essa plataforma de planejamento ela é capaz de oferecer. Primeiro, que eu vou ser capaz de identificar de maneira mais fácil quais são as oportunidades que nos são apresentadas. Segundo, que a gente vai ser capaz de fazer um alinhamento mais amplo em toda a empresa, uma vez que esse planejamento ocorre de maneira integrada e de maneira equilibrada dentro da organização. Terceiro aspecto é que a gente vai ser capaz de ter transparência no desempenho de todas as linhas de negócio. E aqui a gente volta ao tópico de responsabilidade social, responsabilidade de governança, responsabilidade para com o meio ambiente. Nós vamos ser capazes de trazer um elemento de maior responsabilidade, maior colaboração entre as equipes, porque as pessoas vão se enxergar dentro das organizações e entender qual é o seu papel e qual é o seu grau de contribuição dentro desse nível de maturidade. E, por último, e não menos importante, a capacidade de destacar as anomalias e sugerir quais as ações correcionais que precisam ser feitas, tanto em termos financeiros quanto em termos operacionais, para adequar a modelagem do negócio. A gente falou que tudo isso podem ser tendências, podem ser eliminações. Dentro do modelo que a gente coloca como quais os diferenciais, de que maneira que eu posso trazer isso de maneira mais equilibrada, nós trabalhamos com um conceito de melhores práticas. Ou seja, o que isso tem a ver com o nosso negócio, o que isso tem a ver com o que a gente está fazendo.
O que nós estamos colocando é que melhores práticas têm a ver com que a maneira pela qual os nossos clientes vão ser capazes de visualizar os aplicativos e tecnologias e, com isso, transformar os modelos de negócios de operações das suas empresas. De que forma? Nós temos um conjunto de e-books populares exclusivos, que estão em domínio público, que podem ser acessados por os nossos clientes. Eles são atualizados com frequência e são projetados para evoluir de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Eles são usados pelos times, inclusive da Oracle, os nossos parceiros de consultoria. O objetivo final deles, no final do processo, é educar e demonstrar melhores práticas. E esse conjunto de melhores práticas, ele tem por base pesquisas que a Oracle já executou em seus milhares de projetos realizados ao longo de sua jornada enquanto companhia. O conceito de melhores práticas da Oracle, aqui tem um link no qual vocês podem acessar, ele está disponível para vocês. Ele está focado em 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é processo de negócios digitais que evoluem com o negócio. Ou seja, se seu negócio evolui, o modelo de negócio evolui, o modelo de melhores práticas também evolui de maneira equilibrada e de maneira coerente com a sua jornada. Depois que isso é capaz de te entregar resultados radicalmente superiores. Porque uma vez que você não tem que redesenhar o seu modelo, uma vez que você não tenha que personalizar o seu modelo, você pode olhar aquilo que as empresas estão fazendo no mercado e como estão fazendo. Terceiro elemento, que a gente consegue cobrir esses modelos de negócio de ponta a ponta por toda a organização. Desde um processo que tem a sua originação num pedido de um cliente até o processo final de cobertura e reconhecimento de receita. E depois que você se beneficia com as tecnologias emergentes, uma vez que esses processos eles são refletidos, renegociados e são reconstruídos à medida que a gente tem evoluções tecnológicas dentro da nossa plataforma. Aqui só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, então esse é um pequeno cenário do que a gente tem. Nós temos aqui mais de 220 modelos de processos financeiros, processos de compra, de gerenciamento de projetos, para indústrias específicas, processos de inovação. Então, a gente trouxe para vocês aqui só um dos elementos para dar como uma ilustração do que nós estamos falando. Então, se a gente fosse falar aqui, por exemplo, de um período de fechamento dos relatórios financeiros, se vocês olharem como que a modelagem era executada anteriormente, nós temos aqui, resumindo, e não vou me ater ao detalhe de cada um dos tópicos, 8 elementos que efetivamente deveriam compor um processo de fechamento dos relatórios financeiros. Quando a gente aplica o contexto de melhores práticas, isso se resume a 3. Por quê? Porque nós temos, primeiro, a inteligência que está sendo embarcada dentro desse cenário, a experiência de mercado que está sendo refletida, de que maneira que a gente faz a gestão eficiente com qualidade e segurança do modelo que está sendo proposto e como que a gente entrega o valor no final. Ou seja, eu deixo de trabalhar na operacionalização para colocar o meu foco, a minha análise final naquilo que, diferentemente do mercado, gera valor competitivo. Então, o ambiente estratégico, o ambiente organizacional no qual eu vou projetar minha organização para o futuro, está suportada dentro desse modelo de negócio. Trazendo para vocês um caso de uso, só para elucidar e a gente não ficar só em números, aqui um dos nossos cases aqui da Caesars Entertainment. Então, só para dar um exemplo para vocês. Essa modelagem de processo que a gente está projetando, só neste caso específico, fez com que nós tivéssemos mais de 650 itens sendo simplificados e economizando milhões de dólares para o cliente. Nós conseguimos, neste processo de operacionalização, oferecer para eles uma redução de custos contábeis ao redor de 10%, e, ao mesmo tempo, nós somos capazes de reduzir os custos com auditoria e com fluxos organizacionais na ordem de 15%. Todos esses elementos, todos esses itens aqui mencionados em relação à modelagem, em relação a melhores práticas, estão aqui os links que vocês podem acessar de domínio público.
sintam-se inteiramente à vontade em acessar. Vocês vão ter um conjunto riquíssimo de elementos, de práticas e de materiais que vocês podem se utilizar dentro dos estudos e dentro das práticas que vocês estão colocando na provocação que a gente traz. Uma vez mais, nosso muito obrigado em relação a essa exposição que a gente está fazendo no dia de hoje. Só em relação a essa primeira abertura, a gente tem ainda mais alguns encontros pela frente. Espero que vocês tenham muito sucesso no seu processo de aprendizado. É sempre um prazer imenso estar aqui junto com vocês, com o time da Oracle, os professores que sempre nos acolheram tão bem aqui, e sintam-se inteiramente à vontade. Professor Enio aí que está como nosso anfitrião na noite de hoje aí. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E a gente fica aqui à disposição, professor, para o que se fizer necessário. Muito obrigado, professor. Obrigado, Dagoberto. A gente que agradece essa excelente exposição. Jairon perguntou sobre a gravação vai ficar disponível, a gente vai colocar no YouTube e a partir de quinta-feira a gente divulga o link para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para o Dagoberto, a gente tem tempo para uma pergunta, tá, pessoal? Porque o pessoal entra em aula a partir das 19, Dagoberto, senão vai ficar um tempo muito espremido, tudo mais. Não, o meu objetivo era terminar no máximo até 18h45, então eu acho que eu cumpri com a jornada, professor. E assim, certíssimo. Do outro lado também é o seguinte, se o pessoal também, depois que tiver alguma pergunta, o senhor fica à vontade em partilhar os nossos contatos aí, a gente também, se eles nos escreverem por e-mail, vai ser um prazer poder respondê-los também, não se sintam acanhados também em fazer perguntas fora do ar. Sem problemas. Ninguém tem nenhuma pergunta para o Dagoberto? Aproveitem. Acho que o pessoal ficou com vergonha, hein? Faz um sorteio, professor, aleatório, e diz assim, olha, eu escolhi o fulano, e aí faz uma provocação. Olha, acho que a gente pode escolher... Escolhe uma letra aí, Dagoberto, vai. Vamos lá. Uma letra? Vou escolher uma letra do meu nome, então, já que começa com a letra D. Vamos escolher alguém que tem um nome com a letra D. D. A primeira pessoa que apareceu aqui, Daniel Fernandes da Silva. Daniel, não fique tímido, Daniel. Daniel, tá por aí? Tá no mudo. Tá no mudo. No mudo tá. Então, vamos pro segundo. Vai, Danusa. Olá, tudo bem? Daniel abriu agora. Tudo bem, Oi? Daniel? Eu não tenho assim, nenhuma pergunta. Eu entrei agora, eu perdi o horário assim. Sim. Entendi. Sem Danusa, problemas. então. Danusa? É o quê? Eu não entendi a pergunta. Boa noite a todos. Eu não tenho nenhuma pergunta no momento, mas estou prestando atenção muito bem nas explicações do professor e estou gostando, mas por enquanto não tenho nenhuma pergunta a fazer. Já que o pessoal tá tímido, eu vi ali eu faço uma pergunta, então Vamos lá, professor. Eu vi um slide seu ali que eu achei muito interessante, o quanto é importante as empresas terem os processos bem definidos, né? E o quanto eu acho que vale a pena, o quanto que reduz o custo no final das contas, se você tem um sistema que te ajude versus, né, um desenho de processo muito bem adequado. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso daí e qual a visão da Oracle para isso. É algo que eu preciso elencar para a empresa inteira ou eu posso começar somente com o RP, o Financial Process, que é o curso que a gente começou aqui com o pessoal? É muito boa provocação, professor. De maneira sucinta, aqui é um tema que daria para a gente conversar durante bastante tempo, mas durante muito tempo, o que se tinha num processo de implementação de ERP, né? O Caio já teve na frente de implementação, eu já tive na frente de implementação, o Rafael, que estava aqui, já teve na frente de implementação, o Renato também já teve na frente de implementação. Todas as vezes que a gente chegava num cliente, o cliente tinha a sua realidade, tinha o seu processo, tinha a maneira de ser. O que se fazia no passado? Você adequava o seu sistema à realidade e à personalização do cliente. Aí você ia no cliente A, o modelo dele de contas a pagar era do jeito X. Você ia no cliente B, o modelo do contas a pagar dele era do jeito Y.
Com essa equalização de melhores práticas, à luz dos estudos que nós fizemos, existe não uma regra geral, mas uma recomendação do que funciona e o que produz esforço efetivo dentro do cenário como um todo. Então, aquilo que é comum, aquilo que é regra geral, você não precisa mais redesenhar, você não precisa mais equalizar. Você vai trabalhar naquilo que é a exceção da sua indústria ou do seu mercado. Isso se produz como diferencial competitivo. Num dos slides que tem lá na nossa gravação, eu mencionei um aspecto importante que se chama modular. Hoje, nós trabalhamos com soluções modularizáveis. O que isso quer dizer? Que não necessariamente mais se faz uma implementação como se fazia no passado, que era um modelo Big Bang, onde se tinha que parar a empresa durante 6 meses, 12 meses, 18 meses para fazer uma implementação. Hoje, projetos muito curtos, de 3 meses, 6 meses, já se consegue colocar um ERP, um Financial Planning, uma modelagem de planejamento orçamentário, por exemplo. Em 3 meses a gente consegue sair de 0 para uma situação de go live. Uma modelagem financeira, num projeto de uma empresa já de tamanho mediano, a gente consegue sair de 3 a 6 meses já com ambiente produtivo e aí adequando dentro do modelo de negócio. Então, poder focar naquilo que gera diferencial competitivo e não mais naquilo que é esforço operacional do dia a dia é o que nos possibilita fazer essa imersão e trazer o diferencial para os nossos clientes. Legal, obrigado pela explanação. Carmino, algum comentário? Eu estou vendo que ele está por aí. Eu queria ver um pouco perguntando mesmo, mas me deu muita curiosidade dessa parte modular. Quando você fala modularizar, e aí, pela experiência que eu tenho até uma visão, tá? Mas isso significa que eu posso implementar um módulo, eu estou pensando assim do RH, em partes. É isso Pode, mesmo? o senhor pode, sim, professor Carmino, fazer a implementação de maneira a ter projetos de menor volume em ciclos mais rápidos, entregando valor dentro do horizonte que está se buscando. Pegando a provocação do senhor em relação a RH. Quando a gente vai falar de RH, a gente fala de muitas pautas ao mesmo tempo. A gente pode falar de folha de pagamento, a gente pode falar de treinamento, a gente pode falar de desenvolvimento, a gente pode falar de recrutamento e seleção, a gente pode falar de gestão da força de trabalho, a gente pode trabalhar em eficiência do modelo organizacional. Então, isso pode ser implementado de maneira independente, modular, com a segurança? Pode. O que nós recomendamos como cenário, como regra geral? Que para isso se faça uma equalização de quais as melhores práticas da sua indústria e como que o mercado tem observado isso. Para quê? Para que não se comece com a implementação, por exemplo, no RH, com uma modelagem financeira sem que haja a definição do processo financeiro. Porque em algum momento esses dois vão precisar ser integrados. Então, entender o grau de necessidade de interdependência dos dois possibilita ganhos de escala futura. Perfeito. Então, vamos lá. Um dos nossos objetivos aqui é justamente passar esse entendimento para o nosso aluno, tá? Para ver essa interdependência e a gente não cometer o erro de implementar algo que falta, não é esse o objetivo? Uhum. É exatamente isso. Não, perfeito. E aí, à medida que eles se matriculam nesses processos, e aí a gente até falou numa das nossas outras reuniões, né? O que nós recomendamos? Se ele se matriculou no portfólio de RP, que ele faça o treinamento de RP até o final para ele ter um foco e ter um entendimento. Se ele se matriculou em HCM, que ele faça o treinamento de HCM até o final, para que ele entenda o contexto no qual ele está inserido. Há um ponto de convergência dos dois que ele precisa entender e gerir. Se os nossos alunos puderem acessar essa modelagem que a gente está trazendo aqui e que o Renato compartilhou no chat das melhores práticas, ali eles podem ter uma visão de contexto de quais são as etapas que estão contidas no processo de negócio. Para quê? Para isso começar a gestionar e começar a trazer insights e provocações para enxergar como integrar isso lá na frente. Não, perfeito. Eu gosto de deixar esse assunto, vamos dizer assim, a gente voltar nesse assunto, por quê? Porque para quem já tem uma visão até interessante já da área,
é mais fácil enxergar isso, né? Para eles que estão começando é um pouquinho mais difícil, mas enxergar a dependência que tem cada um e enxergar a organização também, né? Porque tem organização que não adianta você falar de gestão de pessoas na parte de cursos, de aprimoramento. Não, você precisa de folha de pagamento agora, vamos fazer isso. Eu acredito que isso é muito importante a gente falar para eles, que é parte do negócio. É parte. Por isso que um dos primeiros elementos que eu trouxe, professor Carmino, foi entender qual é o grau de maturidade e disposição organizacional que a sua companhia está. Não adianta a gente querer aplicar uma regra geral para todo mundo, não adianta nós queremos aplicar uma receita entendendo que vai funcionar para todos. A receita que funciona é aquela que é capaz de atender a sua necessidade e gerar os benefícios que você espera ter ao longo da sua jornada. Seja essa jornada começando hoje, entregando em 6 meses, seja uma jornada onde eu desenho um processo agora e só vou terminar daqui 12 meses. Então, entender a realidade, entender o contexto, é parte fundamental do modelagem de negócios e deste conceito de business process que a gente está trazendo. Perfeito. Eu vi ali que o Anderson Rabelo levantou a mão, vamos deixar ele falar, né? Vamos lá. Anderson, por favor, seja bem-vindo. Boa noite. Pegando o gancho do professor aí, tentando entender um pouco a outra ponta, né? A ponta do cliente. Quando que o cliente tem a sensação que ele tem a necessidade de ter uma implementação Oracle, por exemplo, de algum processo dele? E quando que é viável para ele ter esse entendimento, assim, que vocês entendem, né? Não sei se eu pude explicar bem. Sim. Hoje, Anderson, a gente não fala mais de fazer uma implementação da tecnologia X ou Y. A gente fala o que é capaz de atender a sua modelagem de negócio. E aí, durante muito tempo, alguém dizia assim, não, porque comprar Oracle, e eu vou entrar numa outra seara só para fugir um pouquinho do contexto, mas para elucidar. Comprar Oracle é muito caro, Oracle é só para empresa grande, Oracle é só para quem tem muitos funcionários e muitos processos. Isso já foi verdade em algum momento dentro da nossa jornada e dentro de toda a indústria de tecnologia. Hoje, nosso portfólio ele é capaz de oferecer soluções para atender qualquer segmento e qualquer nicho de empresa. Seja ela uma pequena empresa, uma microempresa, uma média empresa, uma grande organização. E aí você me diz assim, olha, eu já estou no nível de maturidade para fazer a implementação? Pode ser que sim, pode ser que ainda não esteja, e aí entender modelagem, entender processo de negócio faz toda a diferença ao longo da cadeia. Então, eu diria para ti, o fundamental, e aí corroborando com um pouco da provocação do professor Carmino, você entende do seu negócio, você é capaz de ir à frente. Se você não entende do seu negócio, não faz diferença qual é a tecnologia que você vai sugerir para a sua companhia. Ah, legal. Obrigado, viu? Por nada. Eu gostei da pergunta do Anderson aí, eu vou falar assim, Anderson, solução é parte do entendimento você conhecer a organização. É lógico que aqui a gente está mostrando uma solução completa que você não vai se adequar a ela. Você vai trazer o seu negócio para dentro dela. É muito diferente, pelo menos, o pensamento que estão passando aqui. Não sei se eu estou falando besteira, Dagobert. Não, é isso mesmo, professor. Assim, eu entendendo o conceito no qual eu estou, entendendo que a minha solução é capaz de ofertar, eu vou trazer exatamente a minha necessidade para dentro do cenário como um todo. E hoje, com a facilidade que a gente tem de entregar uma solução 100% na nuvem, no qual o cliente ele contrata o serviço de subscrição, no qual ele tem a licença de uso, ele tem a modelagem de processo, ele tem os servidores, ele tem a segurança, se tornou muito mais equilibrado o custo-benefício de uma implementação de uma solução mais robusta, mais equilibrada, gerando os benefícios capazes de suportar o crescimento da empresa no curto, médio e longo prazo. Legal, pessoal. Deu horário. Queria agradecer a todos pela presença, principalmente da Roberto, Caio, Renato, pessoal da Oracle que estava aqui. Obrigado. Quiserem se despedir, fiquem à vontade. Professor Carmino também, até porque
7 horas aqui a gente começa as aulas. Obrigado a todos e a palavra é com vocês, pessoal. Uma vez mais, muito obrigado, professora Eni e professor Carmino, e seguimos à disposição. Já falei demais, deixa só o Renato dar o salve dele final aí, e o Caio também. Pessoal, obrigado. Que noite fantástica, muito conteúdo. E fiquem ligados, próximas sessões, daqui a 2 semanas também, mesmo encontro, mas agora o Caio aí que vai dar a palavrinha, ele que vai conduzir com muito conteúdo bacana, falando com mais detalhes de tudo isso que o Dagoberto nos presenteou hoje. Eu sou suspeito, né? Eu adoro escutar o Dagoberto falar, ele sempre faz uns insights legais. Então, gente, muito, muito obrigado pela presença. Acho que esse contexto que o Dagoberto trouxe para a gente é um gancho muito legal para agora a gente começar na próxima sessão a entender um pouco mais agora da solução efetivamente. Quais são os diferenciais que estão ali dentro, fazendo o link com tudo isso que o Dagoberto trouxe. Então, obrigado pela presença hoje e conto com vocês no dia 3, hein, gente? Vamos lá, vamos continuar. E é isso aí. Tamo junto. Contem sempre conosco. Obrigado, professores, a todos os alunos aí presentes. Vamos nessa. Boa aula aí para vocês. E lembrando, amanhã a gente tem mais um evento. Pessoal que está lá na parte de RH, certo? Amanhã estaremos juntos de novo a partir das 18 horas no link do professor Carmino, para quem não tiver, mas hoje ainda, até o final do dia, a gente manda um outro comunicado informando sobre a live de amanhã, tá bom? Tchau, pessoal. Boa prova aí pro pessoal, até semana que vem. Ou até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite, boa aula, pessoal. Boa noite, obrigado. Tchau.